Esse vídeo aqui é um pedido de um inscrito no nosso canal, o irmão Alex. Ele tem meu zap e volta e meia nós estamos em contato. E aí ele mandou um vídeo do Augusto Nicodemos falando sobre o batismo de criança, defendendo o batismo de criança. E o Hernandes também, e a igreja presbiteriana batiza crianças, né? E aí ele estava perguntando para mim o que eu achava, o que a palavra de Deus acha, né? E aí eu falei para ele, meu irmão, e ele falou também que no grupo que ele está do WhatsApp, uma grande maioria apoiou essa, essa doutrina do batismo de crianças. Mas, e a igreja? A igreja verdadeira, os primórdios da igreja. Será que a igreja batizava crianças? E quais são os critérios para ser batizado? Né? Existe um critério na igreja para ser batizado. E aí esses homens, o Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, todo esse pessoal da linhagem da presbiteriana, eles foram lá e falaram sobre a circuncisão de criança. Por que eles falam isso? Porque as pessoas às vezes não conhecem a palavra, e aí eles pegam parte das escrituras, né, da lei, e mesclam para enganar o povo. Mas nós que lemos a palavra, nós não encontramos nada do Novo Testamento que apoia o batismo de criança. Porque o batismo, ele tem que implicar crer, ter fé. E a criança consegue crer? Se você ler o Novo Testamento Antigo, você vai ver que todas as pessoas que foram batizadas, desde João, né, elas se arrependiam e criam. Esse é um critério para o batismo nas águas. E o próprio João falou que vem um que é muito mais alto do que eu, que vai batizar vocês com o Espírito Santo de Deus e com fogo. Então, meus amigos, meus irmãos, se nós formos aqui falarmos, refutar essas heresias, ia demandar muito tempo. E isso é fácil de derrubar, nós que conhecemos a palavra. A gente já vai aquelas brechas que eles deixam, né? Falando. E a palavra de Deus aqui do Novo Testamento fala para nós seguirmos as pisadas de Jesus. Ora, se é para falar de batismo, por que Jesus não foi batizado quando ele era criança? Por que ele não foi batizado? Ele só foi batizado depois de adulto, né? E nós vemos também que João Batista, quando batizava, ele pregava e aí as pessoas se arrependiam. O batismo de arrependimento. Será que uma criança tem arrependimento? Né? Então, meus amigos, essa igreja, embora ela tenha uma fachada de igreja séria, uma igreja que prega o evangelho, isso não quer dizer nada. Ora, nós devemos ter em mente que mesmo que eles falam durante as suas pregações verdades, não torna eles ministro de Deus, não torna. Esse dia eu estava ouvindo uma pregação, no qual o pregador falou assim, eu era ruim de futebol, e muito ruim mesmo, não era nem profissional, mas eu marquei o melhor gol quando eu estava jogando uma partida. Mas não é porque ele marcou o gol que ele se tornou um exímio jogador de futebol, né? Foi no meu caso também. Uma vez eu fui jogar futebol, estava viajando e eu marquei alguns gols de cabeça. Mas tinha gente muito melhor com isso. Não me tornou uma pessoa apta para ser um jogador profissional de futebol. E assim são esses ministros. Eles pregam verdade, mas eles não estão aptos para ser ministro de Deus, porque eles pregam heresias. Eu já fiz alguns vídeos falando e as pessoas me criticaram, né? Porque as pessoas não leem a palavra. E aí me criticam, né? Mas o Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, eu vejo as pessoas apoiando as pregações dele porque eles usam sofismo. Eu já falei o que é sofismo. Sofismo são argumentos mesclados com a verdade. Coloca pitadas de verdade. Sofismo é argumento que parece verdadeiro,
mas eles colocam umas verdades lá, né, entre aspas, para poder enganar as pessoas. Então o batismo de criança, na igreja primitiva, a igreja verdadeira de Cristo, nunca houve isso aí. O que há é no paganismo, na igreja romana, né, eles batizam criança, até eles copiam. Por que eles não copiam os exemplos da igreja primitiva? Né? Aí, aqui no meu canal, alguém perguntou, você não congrega? Você não congrega? Porque a palavra de Deus fala, né, que nós deveríamos nos reunir como irmãos. Mas, e quando você não tem irmãos da mesma fé, que quer obedecer a palavra? Como é que você faz? Sabe o que a palavra fala? Afastai-vos deles. Afasta deles. Eu mesmo já participei de várias igrejas, e antes de eu sair, eu falava, por que nós não vamos fazer de acordo com o que está com a palavra? Não, isso aqui, nunca me deram uma satisfação, né? E eles nunca quiseram ir para a palavra. Eu falei assim, mas a palavra manda desse jeito, vamos fazer assim, vamos assim. Não, eles não gostam, eles odeiam, eles têm raiva, né? E aí eu vou ficar no lugar no qual eles não querem obedecer a palavra? Esse dia alguém no nosso canal perguntou, você apoia, você é a favor de pessoas que não se congregam? Eu falei, depende. Se naquele local eles se recusam a obedecer a palavra, para que você vai ficar lá? Já leu que se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova? Entenderam? A palavra de Deus fala, sai do meio deles, povo meu. E quando Jesus encontrou aquela mulher, a mulher falou, e agora, onde é que eu vou te servir? Jesus falou, ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Poderia muito bem mandar lá para o templo, adorar ele lá no templo, que era o templo oficial mandado por Deus, mas não mandou. Se tivéssemos os nossos dias, qual igreja que Jesus mandaria essa mulher congregar, né? Para onde que ele mandaria? Por exemplo, quando nós temos pessoas que comungam a mesma fé que nós, a obediência à palavra, a gente se reúne. Certa vez, quando nós nos reunimos lá em São Paulo, alguém foi lá visitar nós. Não, isso aqui não é igreja. Isso não é igreja. Né? Porque a igreja para eles é parede, é templo, né? Quando nós nos reunimos num pequeno grupo, não era igreja. Falavam tantas outras coisas, menos igreja. Né? E se você não tem ninguém para você se reunir, o que você vai fazer? Você e Deus. Ou você e sua esposa, ou você e sua família. Porque os demais não querem ir para a palavra, não querem obedecer. Né? Não querem pegar a palavra, olha, isso que nós estamos fazendo está errado, vamos começar a fazer dessa forma? Eles não querem isso. Foi isso que aconteceu comigo. Certa vez eu já falei que um pregador disse assim, se o povo lesse as escrituras mesmo, todinha, as igrejas iam ficar vazias. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a ler as escrituras, eu vi que lá não era o meu lugar. Não era o meu lugar. Mas se tiver irmãos de acordo com a palavra, é lógico que eu tenho que me reunir com os irmãos verdadeiros. Mas será que aqueles lá que não querem obedecer a palavra é meus irmãos? Jesus falou, quem são meus parentes? Aquele que obedece a palavra. Então, quem são meus irmãos? Aquele que obedece a palavra. E se não tem nenhum que obedeça junto comigo aqui, e eu não descobri ainda, como é que eu vou fazer? Então, fica aqui essa reflexão, né? Essa resposta para o nosso irmão Alex e os demais que estão aqui nos ouvindo.